Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, amém? Vamos aqui continuar refletindo na palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre o testemunho de João Batista, o profeta, é um testemunho a respeito de Cristo, que é um testemunho verdadeiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ira de Deus. Trabalhei nesses últimos dias o capítulo 3 do Evangelho de João, falando aí da necessidade de nascer de novo, de crer em Cristo, tudo isso que o Senhor ensina no capítulo 3 do Evangelho de João, ensina a Nicodemos que é necessário nascer de novo e ter essa fé exclusiva em Jesus, amém? Hoje vou trabalhar também ainda o capítulo 3, o último versículo, para falar um pouco sobre a ira de Deus. E Deus se ira? Com certeza. Amém? O texto é João, capítulo 3, versículo 36, que diz assim: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? O evangelista João escreve as palavras de Jesus no capítulo 3 do seu evangelho, e no último versículo ele faz essa declaração: mas a ira de Deus sobre ele permanece, ou seja, sobre aquele que não crê. Falei sobre isso nos dias anteriores, eu sei que é fácil compreender isso, não tenho dúvida. Então o contexto é o mesmo contexto onde Jesus está ensinando isso a Nicodemos, que tem que nascer de novo, tem que crer em Cristo, nascer pela fé através do Espírito de Deus, tá certo? Então, sobre a primeira e a segunda parte do versículo, se você não tem dúvida, se você olhar os vídeos anteriores, está claramente sobre isso, tá certo? Mas é assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém. Isso é claro, o capítulo 3 do Evangelho de João trata isso, já expliquei nos vídeos anteriores, né? A segunda parte diz: mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, ou seja, não tem a vida eterna. O texto é autoexplicativo. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê não tem a vida eterna. O texto ele é autoexplicativo, não tem o que a gente nem pensar sobre isso, é só olhar para o texto, tá certo? Nesse contexto, os apóstolos, de compreender a salvação em Cristo, eles escreveram o caso Lucas, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso era Pedro lá e João, quando eles tinham curado um homem, estavam sendo ali escorraçados por isso, eles disseram: não tem salvação além do nome de Jesus, não. Então, quanto a isso, eu sei que você não tem dúvida, certo? Mas a parte final do versículo, ele vai dizer: por conta de não crer, ele diz: a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Então, você já sabe que é porque não crê, a ira de Deus permanece, ou seja, está separado de Deus. Eu quero falar aqui sobre alguns aspectos da ira de Deus, para a gente entender através da Bíblia alguns aspectos da ira de Deus. Primeira coisa é que a ira de Deus é plenamente justa. Deus se irá, é justo, tá certo? A Bíblia está escrito sobre essa justiça de Deus, que ela é a natureza de Deus como Deus é. Amém? Assim, é o Deus como ele é imutável, ele não altera o seu estado de ser. Então, o primeiro aspecto aqui da ira de Deus é que a ira de Deus é plenamente justa. Lembra do texto anterior? Não crê, a ira de Deus está sobre os que não creem. Então, a ira do Senhor, nesse sentido, é plenamente justa, tá certo? Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 2, versículo 5, diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Então, o não crer está acumulando a ira de Deus sobre você. No dia do juízo, vai ser julgado, vai ser separado de Deus, porque Paulo tem a compreensão do juízo de Deus. Haverá um juízo de Deus. Então, o texto do capítulo 2 de Romanos tem lá um contexto, mas ele está falando isso: olha, vocês são impenitentes, vocês não creem, vocês não querem crer, vocês estão acumulando ira de Deus sobre vocês para o dia do juízo. E no dia do juízo, a manifestação da ira de Deus vai ser tremenda, porque ele vem para separar os incrédulos dos crédulos. Portanto, a ira de Deus é justa, tá certo? O segundo aspecto é: todos
nós devemos temer a ira de Deus. O primeiro, a ira de Deus é justa. O segundo, todos nós devemos temer a ira de Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele está separado de Cristo. E essa separação de Cristo está diretamente ligada à condenação eterna do ser humano. Isso é separação de Deus. Lá no Éden, Adão tinha tudo para ficar junto com Deus. Ele escolheu se separar de Deus. Então a ira de Deus está sobre Adão, sobre a sua descendência. E o remédio para essa ira de Deus é a crença em Cristo, tá certo? Portanto, o segundo aspecto é temer a Deus, ter o temor a Deus. Deixa eu ler um texto aqui de Mateus, capítulo 25, capítulo 25 de Mateus, versículo 41, que diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é a ira de Deus, certo, meu irmão? Não é que Deus está zangado, fazendo careta, não. Mas a ira de Deus é da natureza de Deus. E no julgamento final, essa aqui é uma parábola que Jesus usa, mas a parábola é uma história relativa ao reino de Deus. No dia do juízo vai ser separado aqueles que não creram. A ira de Deus vão ser julgados, e Deus chama de malditos, e vai ser separado, ele diz, para o fogo do inferno. Inferno é lugar ruim, tá certo? Quando compara com fogo, só para a gente ter uma ideia. Como eu falei de temor, então, todos nós devemos temer a Deus, isso é um princípio. Provérbio, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não é ter medo, é temor no sentido de respeitar a Deus. Então, todo cristão, todo ser humano precisa temer a Deus, entender assim, ó, eu não faço isso por causa de Deus, ou então, eu faço isto por causa de Deus, tá certo? Então, isso é temor a Deus, respeito a Deus, porque a ira de Deus vai se manifestar aos que não temem no sentido de respeitar a Deus. E respeitar a Deus não é só dizer, Deus é bom, não. É respeitar no sentido da sua essência, que Ele é, crendo nele, acreditando nele, tá certo? A terceira coisa é que a ira de Deus, ela está destacada tanto no Novo como no Velho Testamento. Primeira, a ira de Deus é justa. Segundo, nós devemos temer a ira de Deus. Terceiro, a ira de Deus, ela está escrita e destacada tanto no Novo como no Velho Testamento, tá certo? Deixa eu te falar que as pessoas têm um negócio aí de dizer que o Deus do Velho Testamento é um Deus carrasco, um Deus duro, um Deus que é rigoroso, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, um Deus bonzinho, um Deus assim. Mas essas duas afirmações não são corretas. O mesmo Deus do Novo Testamento é o Deus do Velho Testamento. Ele é um Deus de justiça, tanto lá como cá. E dizer que lá ele é um Deus perverso não condiz com a natureza de Deus. Ali é a justiça de Deus, nós precisamos entender a justiça de Deus. Quem não aceita a justiça vai achar que a justiça é ruim. Pegando só o nosso contexto social, o bandido que não aceita a justiça, ele vai dizer que a justiça é ruim. É a mesma coisa a Bíblia, Deus é justo, e o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento, tá certo? Deixa eu ver aqui, livro de Naum, vou citar só Naum, é um dos profetas menores, capítulo 1, versículo 2, diz assim: O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Amém? Não crer em Cristo é o inimigo de Deus, porque Cristo é a revelação de Deus na terra. Tá certo? Isso é no Velho Testamento. Então Deus é um Deus zeloso, é um Deus que vingador, que se ira contra aqueles que são seu inimigo. Ele é Deus, ele quer o bem. A ira de Deus é para o seu bem. Vamos ver aqui Apocalipse no Novo Testamento, capítulo 19, versículo 15 de Apocalipse. Olha, da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações, eles as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo. Amém? Portanto, a ira de Deus é contra o pecado, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Dizer que lá ele era um Deus ruim, aqui é um Deus bom, de forma nenhuma. O mesmo Deus do Velho Testamento é do Novo Testamento com relação à sua justiça. E Deus se ira e está irado contra o pecado. A quarta situação do aspecto da ira de Deus é que a ira de Deus ela é demonstrada no amor
de Jesus Cristo na cruz. Amém? Assim, a ira de Deus na cruz é o amor de Deus, a justiça de Deus pelo ser humano. A ira de Deus foi derramada na cruz sobre Jesus. Isso é a ira de Deus, é o castigo que deveria estar sobre você e sobre mim, está sobre Jesus. Deixa eu acelerar aqui, quero só passar para você pensar sobre isso, tá certo? Deixa eu ler aqui 2 Timóteo sobre esse quarto ponto, que a ira de Deus, ela é demonstrada na cruz. Isso é o amor de Deus, é a justiça de Deus para a humanidade. Agora, a humanidade que não entende, acha que o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. 2 Timóteo capítulo 4:18 diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo sabe que está livre da ira de Deus. Ele escreve isso aqui, tem um contexto, 2 Timóteo 4:18, que ele vai dizer que o Senhor vai me livrar, ele vai me livrar dessa obra maligna que está no mundo, do mal que está no mundo, negar a Cristo. Amém? Portanto, o quinto ponto, o quinto aspecto com relação à ira de Deus, tá certo? A ira de Deus foi cumprida em Cristo. Pelo anterior dá para entender isso, né? Cristo, depois de ter anunciado as boas novas de salvação, ele vai consumar a sua obra na cruz. A ira de Deus está sobre ele. Ele assimila a ira de Deus na cruz. É tanto que ele ora antes no Getsemane, diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabe que era pesado, e foi mesmo. E aí ele diz: mas todavia não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor, é a vontade de Deus. Então a ira de Deus se cumpriu em Jesus Cristo. Amém? Deixa eu ler aqui um texto para você. Lucas 2, 10, 11. O anjo, porém, lhe disse: não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Amém. Já esclareci sobre Jesus Cristo Salvador. Agora, deixa eu ler sobre a ira de Deus através de Jesus Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, queridos? Então, a ira de Deus, ela é manifestada com toda a justiça. Deus, quando traz a sua ira, é com justiça, para que a humanidade se corrija. Fez isso no passado. Então a gente precisa entender que há um Deus irado, e é irado contra o pecado, contra aquele que peca. Se pegarmos o exemplo de Israel, toda a vida que Israel pecou, ele foi castigado e passou sérias situações. Então Deus, e Jesus Cristo é o mesmo Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus amoroso, porque ele também redime o seu povo quando se arrepende. Esse é amor de Deus. Portanto, amado, a ira de Deus, primeira coisa, a ira de Deus é justa. A ira de Deus nós devemos temer. Segunda coisa, a ira de Deus ela é descrita tanto no Novo como no Velho Testamento. Quarta coisa, a ira de Deus ela foi demonstrada no amor de Deus na cruz em Jesus Cristo. E a quinta coisa, a ira de Deus ela foi cumprida em Cristo. E nós precisamos crer em Cristo para estarmos livres da ira de Deus no juízo final. Amém? Um castigozinho que você tem hoje no dia a dia é por alguma bobagem que você fez, isso é natural. Tem que levar uma chicotada para se ajeitar. Mas o castigo eterno, amado, Jesus levou a ira de Deus no que diz respeito ao castigo eterno sobre si. E a nossa fé nele nos livra desse castigo eterno, que é a condenação eterna. Amém? Que já falei tantas vezes nos vídeos anteriores. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus gere entendimento no teu coração, Deus gere fé no teu espírito se ajuste com o Espírito de Deus, e você possa crer em Cristo para que você possa estar livre no juízo final da ira de Deus. Amém? Amanhã eu vou falar sobre a justiça. Já que tem ira, tem justiça, porque Deus é tanto quanto ele se ira, ele também é justo. Amém? Que o Senhor esteja contigo, que Ele te abençoe nessa sexta-feira. Se alegre, você trabalhou aí a semana, ou quem sabe não, mas que Deus possa te abençoar e você possa se alegrar com Cristo Jesus na sua vida pela fé. Amém? Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus.